Sejam bem-vindos para o 7º episódio da Grande Conversa. Estou aqui, eu, João Micael, com o João Palmeiro. E a nossa primeira, mais uma vez, a nossa primeira rubrica será a atualidade. Viva João, como está? Bem, muito obrigado. Vamos então iniciar a atualidade com um tema que me parece bastante oportuno, por isso mesmo vamos discutir, que é a proposta do Chega de um referendo. Aqui podemos fazer uma reflexão e um debate sobre esta ação do Chega, mas duas perspectivas, não só inclusivamente depois o grande tema que também a ela está associada, que é a imigração, mas também porque é o referendo, que é a consulta popular, que é a ação direta da democracia. João, o que lhe apraz refletir sobre esta iniciativa do Chega? Eu começando exatamente por essa visão do referendo, eu sou daqueles que assistia à implementação da Constituição de 1976 em Portugal. E, para quem na altura tinha entre os 30 e os 40 anos, o referendo era um instrumento fundamental para a Constituição. Ou seja, os referendos eram uma promessa que os constituintes quiseram deixar na lei fundamental, que quando fosse preciso alterar a lei fundamental, porque em princípio tudo estaria na lei fundamental, o célebre caminho para o socialismo, por exemplo, todas essas coisas, quando fosse preciso alterar alguma coisa na lei fundamental, então, para alterar isso, fazia-se um referendo. E posso falhar alguma ocasião, mas eu acho que todos os referendos que nós tivemos até hoje em Portugal são referendos que se adequam a esta visão. O que estava em causa eram princípios ou garantias fundamentais da pessoa humana ou da sua proteção ou da sua atividade. E os referendos que se fizeram em Portugal, que foram 4 ou 5, desde que a Constituição de 76 entrou em vigor, foram todos para reafirmar essa linha de que o referendo era um instrumento para o constitucional. Não é assim em muitos outros países, João. Na Suíça, como nós sabemos, os suíços fazem referendos por tudo e por nada, quer dizer, fazem referendos a nível municipal. É verdade que, numa das alterações da Constituição Portuguesa, se criou a possibilidade de fazer referendos a nível local. E, em Portugal, se eu bem me lembro, fizeram-se nos últimos 10 anos uns 5 ou 6 referendos a nível local, para decidir se a estrada devia passar por aqui ou devia passar por ali, se o edifício tal poderia, até houve um em que se falava se um determinado edifício podia ter o nome de uma personalidade ou não podia ter o nome de uma personalidade. Ou seja, aproximou-se o referendo de uma forma de participação ativa das populações, já não só da sociedade como um todo, mas das populações naquilo que eram do seu interesse. E eu acho que este é o primeiro passo, devia ser o primeiro passo da nossa conversa, é a proposta que é feita, e eu agora aqui vou completamente esquecer-me se é feita pelo Chega ou se por quem é que é feita. A proposta que é feita é um referendo para decidirmos se em Portugal existem ou não existem razões para haver cotas para a imigração. E sendo a nossa conversa hoje, o núcleo da nossa conversa hoje sobre imigração e a Europa, acho que nada, não podia, acabávamos por lá cair durante a conversa. Portanto, foi uma muito boa ideia termos começado por aqui. Portanto, dito isto, para afastar um pouco a ideia que não se pode fazer referendos sobre uma coisa dessas porque não é uma decisão constitucional, porque é uma decisão meramente administrativa, porque ao estabelecer cotas, o que eu estou a dizer
é que vou estabelecer o número de vistos, que é uma atividade administrativa, que eu vou emitir para permitir que em Portugal vivam, trabalhem um determinado número de pessoas. Quer dizer, por exemplo, temos também que deixar claro que isto não se aplicará, por exemplo, às pessoas que vêm em turismo a Portugal e que vêm de países que ainda precisam de vistos para entrar em Portugal. Quer dizer, não tem nada a ver com isto, temos também que eliminar isso. Estamos a falar fundamentalmente de pessoas que, pedem para vir viver em Portugal, porque eles é que sabem. 2, pedem para vir desenvolver uma atividade económica ou laboral em Portugal. E depois ainda há aqui não queria dizer assim, mas há aqui um restinho que são as pessoas que pedem um tipo especial de vistos, que são os refugiados, e que querem vir acolher-se a Portugal, embora saibamos que nos momentos mais difíceis que a Europa e a zona geopolítica em que nos incluímos tem vivido nos últimos anos, o impacto verdadeiro desse pedido de vistos é muito diminuto. Quer dizer, as pessoas depois vêm, são acolhidas e depois vão-se embora, quer dizer, desaparecem, quer dizer, não se estabelecem por aqui, não ficam por aqui a defender a sua causa, que é uma coisa muito interessante, porque nós nos esquecemos muitas vezes que quando nós damos um visto de refugiado a alguém, não estamos só a dizer àquela pessoa, eu vou-te proteger. Nós estamos a dizer àquela pessoa, eu vou-te proteger e vou-te dar condições para que tu continues a lutar por aquilo em que acreditas. Seja a liberdade de expressão na Rússia, seja a afirmação de género em alguns países que assim o impedem, no Afeganistão, por exemplo. Olha, e tem uma coisa que eu acho que é interessantíssima, é o êxito da imigração deste tipo, portanto, de pessoas que vêm ao abrigo de programas de refugiados do Afeganistão e que, porque vieram em comunidades, mas não eram comunidades tribais, não eram comunidades locais, eram comunidades de atividades. Uma orquestra, um grupo de basquetebol, um grupo de ginastas, essas pessoas integraram-se e estão cá. Quer dizer, de vez em quando ainda vejo notícias sobre a orquestra que é composta lá pelas pessoas que vieram do Afeganistão, toca aqui e integraram outras orquestras. Portanto, é muito interessante ver como essas pessoas puderam continuar a lutar por aquilo em que acreditavam e que precisavam, através daquilo que era a sua atividade que foi proibida no Afeganistão. Portanto, eu acho que com estas chamadas de atenção todas iniciais, para que, o que me parece, é que a proposta que está em cima da mesa diz respeito, primeiro e seguramente, aos vistos de trabalho, e talvez depois, mas isso teremos que provavelmente ouvir um pouco mais no debate, e talvez aos vistos de residência. Lembra-se que durante algum tempo tivemos aquela situação dos Golden Visa, que era uma espécie de troca eu construo aí um castelo e tu deixas-me viver dentro do castelo, quer dizer, portanto era mais ou menos eu diria que era mais ou menos eu não queria dizer uma tradição, mas era uma verificação que desde a Idade Média nós tínhamos, quer dizer, às tantas vinha o primo de um senhor de um sítio qualquer que dizia, eu vou para aí povoar, se tu me deres um sítio e me garantires que nesse sítio eu posso instalar agentes que leve comigo. Pronto, portanto, no fundo, também acho que não faz parte, ou não deve fazer parte desta nossa conversa, esta questão dos Golden Visa, porque é uma questão muito específica, muito concreta, quer dizer, e que se deveu, talvez, e tal como na Idade Média em que era preciso povoar, agora era preciso encontrar fundos, era preciso encontrar divisas
para equilibrar as nossas contas internacionais e, portanto, são questões muito específicas. E, portanto, Mas, João, de qualquer maneira, também me parece que não só relativamente à atribuição ou às cotas dos vistos de trabalho, mas também para que haja uma certificação que é esse trânsito para Portugal ou para a Europa, mas aqui neste caso o referente trata-se de Portugal, que sejam pessoas que já vêm inclusivamente com, vamos chamar, chamadas, com cartas de chamadas de trabalho, claro, ou quer claro, não é? Não é claro, propriamente a cota prevê isso, acho eu, quer dizer, acho que, ou por outra, refraseando, o conceito de cota prevê que eu escolho o que é que quero colocar, que tipologias é que eu quero colocar dentro de cada cota. Aliás, João, há uma visão muito interessante, perigosa. Eu tenho sempre muito medo de falar de futebol, porque eu sou completamente ignorante em futebol. Durante muitos anos, convivi muito com uma pessoa que é meu amigo, mas que foi meu colaborador durante muitos anos e que era um grande conhecedor, não era só fã, era um grande benfiquista, mas para além disso, de ser benfiquista e de ser fã de futebol, era um grande conhecedor dos meandros e das estruturas, dos mecanismos do futebol. E nós estamos a ver que, ainda vimos isso há pouco tempo, quando de repente se percebeu que as últimas medidas de restrição que o governo, ou de adequação, se quisermos dizer, que o governo tomou em relação à imigração, podiam afetar o futebol, imediatamente se arranjou uma lei especial para que o futebol tivesse regras específicas. Eu estou a dizer o futebol, mas hoje em dia temos que compreender que, pelo menos, o basquetebol, o handball, o hóquei patins começa, e o atletismo o atletismo é mais, eu diria, não é tanto a questão da imigração, é mais a questão da nacionalidade. Porque os impactos do atletismo é mais a nível da equipa Portugal do que das equipas dos clubes, que ninguém segue muito os campeonatos de clubes. Nem... E de resto, João, veja que houve aquele caso do atleta, do pugilista cabo-verdiano, sim, sim, que não esteve a representar Portugal, esteve a representar o seu país, Cabo Verde, mas com o apoio de Portugal e não foi com o apoio de Portugal, foi com o apoio de uma instituição, exatamente, uma instituição, de uma empresa e de um treinador português, a título gracioso. Mas, de facto, todos os outros, os atletas portugueses que nós ficamos, portugueses, mas obviamente têm a nacionalidade concedida, não é? Mas pronto, é de facto... Não, mas eu estaria a excluir estes desta conversa, sim. Porque essa é uma questão de nacionalidade, é uma questão de nacionalidade, não é uma questão de imigração. Agora, no futebol, sim, quer dizer, eu ainda me lembro de não há muitos anos, talvez 20, 25 anos, em que havia uma espécie de uma cota de futebolistas estrangeiros nas equipas de futebol em Portugal. Só podia haver X percentagem de estrangeiros nessas equipas, e isso, por efeito, acho eu, da televisão e do futebol se ter tornado um espetáculo global, em que é pouco importante quem joga contra quem, o que é muito importante são os resultados do jogo, porque hoje em dia uma das principais atividades conexas do futebol são as apostas, portanto é o jogo sobre o jogo, e o mundo digital vai permitir uma infinidade, mas uma infinidade nem nos passa pela cabeça, às vezes não só no jogo. Eu lembro sempre a grande aposta que corria no Reino Unido, que era de que cor era o chapéu da Rainha de Inglaterra quando ela fazia o discurso do trono. Portanto, mas também os ingleses são conhecidos por ser como os chineses, não é? Sim, apostadores.
apostadores convictos, faz parte da vida. Chamamos de convictos para nos chamar compulsivos no máximo e não chamamos mais nada. Eu gosto mais convictos, que faz parte da vida, convida, quer dizer. Bom, mas portanto, pondo de parte isso, estes casos todos, digamos assim, fica-nos uma importantíssima área de análise, porque hoje em dia a economia portuguesa, em muitas das suas atividades fundamentais, vive e existe graças à imigração. Quer dizer, e sabe que eu dou comigo muitas vezes a perguntar-me se sou eu que tenho que me adaptar àquilo que são os hábitos dos imigrantes que fazem com que numa determinada rua haja uma loja aberta que vende aquilo que eu estou à procura, ou se eu tenho o direito de lhes dizer, olha, os senhores estão em Portugal não se faz assim, faz-se de outra maneira, com o risco de eles me virarem as costas, fecharem a porta e irem-se embora. Bom, essa sua abordagem acho que já ficaria para o grande tema. Muito bem. Não é? Então, vamos passar para o grande tema. Pronto, mas então o que eu acho que nós devíamos hoje deixar aqui bem claro é a nossa preocupação dos dois, o nosso interesse dos dois, que este debate sobre a questão das cotas deve ser muito mais um debate nacional, um debate de Portugal, do que meramente um debate político ou ideológico, porque se ele for só político ou ideológico, aposto que daqui a 4 ou 5 meses já ninguém sabe o que é que está a discutir. Então, como grande tema, temos no 7º episódio imigração e a Europa. João, tendo começado já com a nossa atualidade, na rubrica da atualidade, fizemos uma abordagem diferente do que se pretende fazer e que vai ter vai correr muita água por baixo daquela ponte relativamente à proposta do Chega para a realização de um referendo para as cotas de imigração. João, mas à luz da crise de imigração que existe na Europa, e nem vamos para mais para países, nem vamos aos Estados Unidos da América, que nós verificamos, e que não verificamos e temos conhecimento, não temos através dos órgãos de comunicação social. Nós sabemos que eles branqueiam essa situação, essa atualidade. Mas temos conhecimento pelas redes sociais. Esse meio que nos põe, de facto, perante um mundo sem muitos filtros, com os riscos, obviamente, de poder haver as tais fake news, mas uma coisa é certa, nós temos a diferente. Mas também ter uns órgãos de comunicação social, sejam eles de Estado ou privados, que fazem branqueamento e fazem autocensura na informação, também não parece que seja melhor que as redes sociais. E nós temos a percepção de que esta crise migratória não tem que ver só com a atualidade. Isto já vem de longas décadas, desde a implementação do espaço Schengen, não é? Em primeiro lugar. Mas também, até porque esse espaço Schengen era a abolição das fronteiras dentro da União Europeia. Mas vários países da Europa, Portugal entre eles, tinham e têm ainda uma relação com países terceiros, com os quais tinham relações históricas, vamos chamar relações históricas, uma questão de territórios ultramarinos, colónias ou o que quer que seja. Era Portugal, estamos a falar da Holanda, estamos a falar Itália, França, Alemanha, Reino Unido, enfim, da sua grande dimensão. E obviamente esses povos eram depois também como que absorvidos, alguma percentagem, nos próprios países ou na União Europeia, geralmente nos próprios países de que havia essa relação, para essa necessidade ou de mão de obra, ou o que é que seja, a tal mão de obra não qualificada.
Mas neste momento o que se nota e o que se percebe, e já está a acontecer, já estão a verificar-se algumas consequências, é que houve algo mais que não havia nessa altura, que é as tais rotas, os tais fluxos migratórios que fogem das pressões da guerra, das fomes que sempre houveram, etc., questões políticas e tudo mais. E então que entram pela Europa dentro. E estamos a falar pela Europa dentro há centenas de milhares. E estamos a falar há anos. E tudo começou também, de alguma maneira, foi como que venham a nós pela Alemanha com a Angela Merkel, que entretanto começou a receber, e por aí fora foi, e que vieram todos praticamente do mesmo espaço geográfico, ou África, ou ali no Próximo Oriente e para Afeganistão, etc. Há uma importação de imigração que se integra no tecido de trabalho, talvez, mas não consegue integrar-se, e menos ainda, que eu acho também que isto deve haver, alguns estudos realizados na segunda geração, que não se identificam minimamente com a cultura de acolhimento. Embora tenham a nacionalidade desses países, embora sejam considerados cidadãos desses países e tenham acesso a que todos têm acesso. Inclusivamente, até têm acesso a subsídios específicos para uma integração, para um melhor apoio, etc, etc. E vê-se, inclusivamente, que nos fundos comunitários, e vou falar naquele que tenho mais conhecimento, que é na área da cultura, nas suas várias candidaturas que existem, em que os requisitos são muito específicos. E geralmente é para o acolhimento ou para o alerta ou para, enfim, para a integração destas novas culturas, também nem vou falar das outras situações, como é o caso da identidade de género, etc, etc, porque não é agora aqui o que estamos a tratar. Mas sim, a própria União Europeia incentiva e financia projetos, programas que sejam propostos para este tipo de público, seja ele para informar ou para os receber. O que significa que isto também tem logo outra consequência, que foi um aumento, e eu vejo isso por Portugal, foi um aumento, ou pelo menos um aparecimento das entidades ou das instituições que se auto-intitulam dos SOS racismos, os ativistas e por aí fora, que de repente, não havendo na sociedade nenhuma relação de ruptura entre as comunidades e de repente, para justificar a sua própria existência, eles criam as polémicas. E estamos a ver pela Europa, que já temos conhecimento, e agora, atualmente, no Reino Unido, o que está a acontecer, particularmente este último caso do esfaqueamento daquelas crianças e também do outro logo em seguida, na Suécia, os gravíssimos problemas que estão a existir, também na Dinamarca, enfim, na Itália, em todo o lado, de tal modo que, e também já em Espanha, também seguramente, e aqui também em Portugal já começamos a ter esses problemas. Ou seja, não há uma integração, mas também porque a pressão é imensa. De repente, só em Portugal nós temos quase 1 milhão de imigrantes integrados na nossa sociedade. E nem sabemos dos ilegais, que não estão contabilizados, não é? O João há pouco estava a falar, e muito bem, que no caso de Portugal, ou também os outros países, precisam desta mão de obra. É uma mão de obra, praticamente uma mão de obra barata. Até há quem lhe chame que é a nova escravatura. Enfim, de qualquer modo, mas também temos da nossa mão de obra já qualificada a sair. Portanto, ela nem é substituída, por assim dizer. Há aqui um risco de pressão social e cultural. Há também uma constatação da não integração, em que os valores essenciais centenários que nós temos construídos, inclusivamente não só ao nível da história, mas também ao nível da própria lei, em que estão a ser postos em causa e os direitos dos
nascidos e filhos e descendentes de séculos e séculos dos países, que são intermitentes de relação a estes novos habitantes, aos imigrantes que entram nos países. João, isto acho que, e na conversa e pela percepção e discussão de várias pessoas dos vários países da União Europeia, que já são, digamos, como que os anunciadores de um grave problema que já existe, mas que está longe de ser resolvido e não poderá nunca ser resolvido ainda no nosso tempo útil de vida, e que será muito duro para a própria Europa, ao nível do que é que vamos fazer? Deportação em massa? Vamos fazer deportação faseada? Obrigamos as pessoas a integrar-se? Como? Isso não é possível obrigarmos desse modo. Fazemos campos de concentração, guetos, fazemos uma educação, vamos obrigar outras pessoas a deixarem de ter a sua cultura para se integrar. E os locais dizem, como tu bem, está na nossa casa, tem que seguir as nossas normas. Nós podemos aceitar as vossas idiosincrasias, as vossas diferenças, mas não nas imponham. O que lhe parece sobre isto? Isto não é propriamente uma questão muito simples, nem muito linear. Eu diria que, João, o nosso principal contributo devia ser dar às pessoas caminhos ou mostrar-lhes ferramentas que elas pudessem interiorizar e, com essas visões ou com esses conhecimentos, começarem a formar uma opinião sobre o problema. Porque, francamente, o que eu acho é que muito pouca gente tem uma opinião sobre o problema em Portugal da imigração, tem uma reação, não tem uma opinião. Acontece qualquer coisa que, o tipo é um imigrante, não gosto, a história que eu estava a dizer ainda há bocado da loja, quer dizer, numa loja que me vende uma coisa que eu preciso absolutamente, sou menos bem atendido. Mas sou menos bem atendido não porque a pessoa me queira atender menos bem. Sou menos bem atendido porque é assim que a pessoa, no seu país, na sua cultura, na sua estrutura de vida, se é que fez alguma vez, este tipo de atividade. Portanto, e a pergunta é, o que é que eu devo valorizar mais? A maneira como fui atendido ou o ter uma loja aberta para eu poder adquirir aquilo que eu precisava muito adquirir? E, portanto, engolir ter sido menos bem atendido ou reagir e, da próxima vez, correr o risco de ter que andar muito mais tempo e muito mais passos à procura daquilo que eu quero. Quer dizer, e eu acho que as pessoas, em Portugal e na maior parte da Europa, não têm uma visão do problema assim. As pessoas limitam-se a reagir. E, como são diferentes, é sempre mais fácil reagir contra o diferente do que reagir contra o igual. Portanto, eu acho que o que nós podíamos fazer, e do meu ponto de vista, era isso, quer dizer, era dizer a quem vem a estas conversas que, atenção, é preciso começar a termos uma opinião, até porque temos propostas que vão vir brevemente, como já falámos na primeira parte do programa, que nos vão provavelmente obrigar a, mesmo que nunca chegue a haver um referendo, pelo menos formarmos uma ideia se era bom ou era mau haver um referendo. Quer dizer, portanto, esse caminho, do meu ponto de vista, parte fundamentalmente de razões históricas. Ou seja, Portugal foi um país de imigração durante muito tempo. Isso mudou do dia para a noite, quando nós assinámos um tratado em que ficámos a fazer parte da União Europeia. Portanto, deixámos de ser imigrantes na União Europeia, passámos a ser comunidades, ou seja, passámos a ser grupos diferenciados culturalmente e linguisticamente, mas europeus como os outros. E isto tem uma base muito interessante. Depois Schengen a seguir vem ainda aumentar este sentimento, e tem uma base muito interessante em que o primeiro trabalho que se fez na Europa para tentar responder a esta questão, e eu, por sorte, participei nesse trabalho no princípio dos anos 80, não da Europa na altura
Comunidade Económica Europeia, mas da Europa, Conselho da Europa, foi onde foi discutido a chamada Carta Social Europeia. E a Carta Social Europeia, que existe desde 1984, se não me engano, era uma carta social que pretendia dizer e responder exatamente àquilo que nós estamos aqui a falar, mas era ainda intra-europeus, quer dizer, era como é que nós poderíamos perceber que os europeus vindos de Portugal e que chegassem à Áustria, por exemplo, como é que conviviam, como é que se integravam, como é que viam e como é que utilizavam as leis que por lá existiam. Depois temos um segundo passo a seguir, que é a ideia de que a primeira consolidação da Europa é feita através da livre circulação dos trabalhadores. E aí faz-se um segundo trabalho, muito interessante, e que é hoje base de toda a legislação de seguros e de toda a legislação, agora sim já a âmbito da União Europeia, que tem a ver com aquilo que é o direito do trabalho e a forma como as pessoas, no fundo, se tratam de relações de trabalho, e esse trabalho a seguir foi um trabalho que tornou possível que, hoje em dia, em Portugal, o governo português não possa dizer aos enfermeiros: não senhor, os senhores não podem sair de Portugal para ir trabalhar não sei aonde, ou o governo da União, do Reino Unido, enquanto estava ainda na União Europeia, tivesse a possibilidade de publicar imensos anúncios na imprensa portuguesa, por exemplo, a pedir enfermeiros. Quer dizer, a dizer: venham trabalhar para aqui, da mesma forma que a Administração Regional de Saúde do Norte publica anúncios a dizer: abre um concurso para um enfermeiro. É que a maior parte das pessoas não perceberam que este passo foi dado. E este passo, ao ser dado internamente, o que as pessoas perceberam foi que, quase que por uma coisa de milagre, de um dia para o outro, as pessoas puderam passar a livremente se movimentar e passaram a ter contratos de trabalho livremente. João, se calhar, presumo eu, ficou no imaginário das pessoas em geral que essa abolição das fronteiras internas era mais para turismo. Claro que não sim. É? Claro que sim, e como não perceberam ou não tiveram consciência que havia dois grandes pilares em relação a essa abolição de fronteiras, que era, por um lado, a Carta Social Europeia, que ainda é atualizada regularmente, e, por outro lado, os princípios da livre circulação de trabalhadores na Europa, que não tem nada a ver com a circulação de turistas ou com a circulação de pessoas, simplesmente. Quer dizer, eu posso não ser turista e vou ali à Espanha e já venho, quer dizer, e circulei, nem como trabalhador, nem como turista, porque não comi lá, não dormi lá, não visitei lá, quer dizer, fui e vim, quer dizer, e tenho esta liberdade e este direito, nada pode impedir. Mas esta mudança que houve das relações intracomunitárias, como se dizia na altura, em relação à circulação das pessoas e à capacidade das pessoas poderem trabalhar ou viver noutros Estados-membros sem terem que fazer grandes processos administrativos ou grandes justificações, fez com que, e agora aqui entra a história, fez com que, naturalmente, fossem os nativos em países outrora fazendo parte dos impérios, ou daquilo que nós quisermos chamar das colónias, ou dos protetorados, no caso do Próximo Oriente, há muito isso, quer dizer, ou dos protetorados, quer dizer, de potências europeias, que começaram a ver: olha, há aqui uma oportunidade para eu mandar vir o meu irmão, para eu mandar vir o meu primo, para eu mandar vir a minha mãe, para eu mandar vir o meu amigo do lado, porque há aqui um trabalho que não está a ser feito e que é preciso pessoas para o fazer, portanto venham lá. E numa primeira fase, essas pessoas vieram, eu diria que sem grandes
preocupações e com grande simplicidade, porque na verdade correspondiam, por um lado, a uma necessidade efetiva da sociedade, por outro lado, correspondiam a esta coisa que é de confiança, porque está a ser mandado vir por alguém que já cá está e que já deu provas cá de que quer viver connosco e que quer estar connosco. Bom, e aqui nasce uma coisa interessantíssima. Eu não sei como vou poder dizer isto, João, porque estou sempre a pensar que posso ferir suscetibilidades. Mas vou dizer, repare, em Portugal, as pessoas que vieram como imigrantes, não estou a falar daqueles que vieram em 75, nem em 76, nem até às independências, aqueles que vieram depois das independências, daquilo que eram as ex-colónias portuguesas, integraram-se em Portugal perfeitamente. Têm as mesmas taxas de sinistralidade, têm as mesmas taxas de criminalidade que têm os portugueses. Quer dizer, pode haver uma ou outra bolsa um bocadinho diferente, mas na generalidade têm. E em França, por exemplo, isto não acontece assim. Na Bélgica isto não acontece assim. Será porque os belgas e os franceses são assim tão diferentes de nós? São muito menos compreensivos? Estão dispostos a aceitar? Eu acho que não. Eu acho que isto tem a ver com o facto de toda a colonização portuguesa ser numa parte da África, em que foi possível, por um lado, Portugal, todos nós sabemos isso, mostrou-se muito mais, por um lado temos isso, e portanto no acolhimento é mais fácil fazer isso, mas por outro lado temos uma questão que é, temos muito poucos povos islamizados, ou seja, muito poucos povos que vieram de uma matriz de organização social baseada em fé ou em aquilo que se acredita, do que os povos que naturalmente foram para a França ou para a Bélgica. Porque... E para o Reino Unido? Estamos a falar não só dos utilizados, mas o Reino Unido, eu apesar de tudo o Reino Unido, acho que há aqui uma diferença, porque os que vieram para o Reino Unido são maioritariamente países que, não sendo independentes durante uma parte da sua vida, o já eram muito antes. Enquanto que os países que fizeram parte do Império Português, as colónias portuguesas, foram países, enquanto Estados, construídos por Portugal. Foi Portugal que construiu Angola, que disse as fronteiras passam por aqui, por ali, por acolá, naturalmente muitas vezes atropelando comunidades, separando comunidades, naturalmente que sim. Em Moçambique é a mesma coisa. O caso mais gritante, que é o caso da Guiné, que as fronteiras andaram para trás e para a frente, para cima e para baixo, cada vez que havia uma guerra na Europa e havia no fim da guerra uma repartição de territórios africanos dos que perdiam, lá iam as fronteiras da Guiné para cima, ou lá vinham as fronteiras da Guiné para baixo, ou lá entravam mais 100 km dentro do território, ou lá vinham mais 100 km para o pé da costa. Portanto, tirando este caso, que é um caso muito específico e que se vê hoje em dia o resultado dele, que é, Guiné-Bissau é um país muito difícil de compreender, extraordinariamente complexo naquilo que são as suas relações de poder baseadas exatamente nas diferenças étnicas e nas diferenças sociais e nas diferenças religiosas que lá existem. Angola e Moçambique, os grandes países da África ao sul do Saara com a África do Sul, não são assim. Portanto, eu acho que há nesta previsão, nesta visão antes que nós temos sobre o que é que se passa com a possibilidade de a imigração poder ser um problema, temos que distinguir que esse problema primeiro não é igual em toda a Europa. E não nos podemos deixar agarrar, diria eu, a pensar isto é tudo igual. Quer dizer, eu acho que ninguém em Portugal
alguma vez pensará que de Angola vai sair uma traineira. Houve uma história, mas isso foi logo a seguir ao 25 de Abril, em que veio uma frota de traineiras com portugueses que não queriam continuar em Angola e que se vieram embora, mar fora, quer dizer, a enfrentar todas as dificuldades. Mas não vêm de Angola traineiras carregadas de gente, como vêm do norte da África para a Itália ou para a França, quer dizer, não... Pessoal, aqui talvez também, se bem que obviamente o tipo de relações históricas, relações sociais, etc., culturais e tudo mais, tenham sido diferentes entre esses países, mas não estão só circunscritos a isso. Por exemplo, há circunstâncias, e vamos ser agora muito pragmáticos, em que estão a ser aceites pelos próprios países quando, em situações como, por exemplo, esta. Eu li há pouco tempo que, por exemplo, os muçulmanos, a sua alimentação é feita, os seus alimentos são tratados de modo muito específico. Tem o método, acho que é halal, não é? O tratamento das carnes, o abate dos animais, etc. E já foi até alertado, não sei se numa reportagem, numa notícia ou o que seja, que há aqui um centro, também é óbvio, porque se há uma imigração imensa, uma comunidade muito grande de muçulmanos, a alimentação tem que acompanhar, porque eles não vão comer o nosso tipo de alimentação, porque a sua religião a isso os impede. E esse tratamento, esses centros, são todos eles absolutamente contrários às normas de higiene e de alimentação, não só pela União Europeia, mas como também de Portugal. Esta é uma delas, por exemplo. E os olhos são fechados. Também, na lei portuguesa, é proibido o uso e empunhar uma arma branca, uma faca, em público. Nós não andamos de facas na rua. Não andamos de machetes, não andamos de espadas, não andamos com uma faca, etc. E, no entanto, os sikhs andam com facas a tiracolo e é-lhes permitido, já houve até um caso, até de alguém que denunciou isso junto da polícia, de um sikh, de um elemento, de uma pessoa que entrou num supermercado, ou entrou num... Sim, acho que era um supermercado, em que ele ia com esse, vamos lhe chamar faca, que tem um nome, a tiracolo, e que foi a justificação é que é permitido porque é um instrumento cultural, patrimonial e religioso. Bom, não, é isto também, onde há pouco o João falava, e é verdade, as pessoas na União Europeia, não só na União Europeia, mas também nos Estados Unidos, etc., pelo menos os países que recebem, reagem mais do que aquilo que se informa ou são mais informados sobre. Mas têm que reagir e negativamente, ou também de algum modo assertivo, não aceitando isto, porque é essa, digamos, a diferença, o duplo conceito de que existe. O nacional não pode fazer certo tipo de coisas, é obrigado à observância da lei, enquanto que o imigrante não, por questões culturais. Isto é contraproducente, isto é contraditório. O que lhe parece? Volto àquilo que entrei nesta conversa, que é, para podermos responder a estas questões, que são as questões-chave que o João pôs, são, no fundo, a questão-chave, nós temos que estar preparados para ter opinião. E eu acho, por exemplo, que as pessoas, genericamente, quando dizem eu sou europeu, não percebem o que é que isso quer dizer. Quando dizem eu sou europeu, o que estão a dizer é eu sou português, ou eu sou espanhol, ou eu sou francês. E houve uns senhores que faziam parte de um governo do meu país que um dia disseram vamos todos juntar-nos e vamos fazer aqui uma coisa que é a Europa. Não, não é assim. Antes muito destes senhores juntar, já tinha havido muitos outros que tinham construído redes de estradas, para que a Europa tivesse uma economia muito integrada. Há mais de 2000 anos, os romanos tinham uma rede de estradas na Europa Central e na Europa do Sul absolutamente fantástica. Sim, mais tarde temos tudo aquilo que tem a ver com os caminhos de Santiago, que são, no fundo, são
pré-situações daquilo que se quis atingir com a livre circulação das pessoas. Portanto, os romanos tinham lá uns tipos que obrigavam a pagar umas passagens. Mas, desde que eu pagasse a passagem, eu podia ir. Quer dizer, ou seja, é a mesma coisa. Quer dizer, desde que eu vá para a França e pague lá os meus impostos, ou pague lá aquilo que sou obrigado com a minha atividade, eu posso ir. Portanto, não tem na estrutura da organização não tem grande diferença. O que tem uma enorme diferença, e eu acho que é com isso que nós estamos agora todos a confrontar-nos, é quando eu começo a receber pessoas que nem de perto nem de longe alguma vez pensaram ou olharam para esta coisa do que é ser europeu, porque vêm de continentes onde não existe este sentimento. E não existe porque as coisas evoluíram de uma maneira diferente. Mesmo nos Estados Unidos e na sua grande questão com o México, nós temos que perceber que toda aquela zona de fronteira andou mãos para cá, mãos para lá, nos últimos 200 anos, permanentemente, quer dizer, compravam-se territórios de um lado, vendiam-se territórios do outro, depois ocupavam-se os territórios, depois vinha-se outra vez para trás. Portanto, há ali uma sensação de isto está aqui mal resolvido, está aqui maltratado, que abre a porta a uma coisa que, do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista humano, é muito, eu diria, aceitável, que é eu quero viver melhor. Eu quero viver como aqueles. E aí é outro fenómeno que nós ainda não analisámos suficientemente, que é o papel que as imagens que hoje em dia se propagam por todo o mundo e que anteriormente não havia, porque não havia satélites, porque não havia redes, porque não havia televisão, no fundo, quer dizer. João, eu compreendo o que está a dizer. E disse uma coisa que é interessante, mas que é algo, pode ser alvo de um debate até bastante acalorado, que é essas pessoas que vêm, olham para o local de destino para onde pretendem ir, neste caso a Europa, a União Europeia ou a Europa, ou o Ocidente, por assim dizer, e dizem, eu quero viver como aqueles. Mas o viver implica adotar as regras, adotar a cultura, adotar o modo de viver. E estes não querem. João, exceto se alguns daqueles dizem, vem lá que eu tenho tanta consideração, para não dizer pena, tanta admiração, para não dizer outra coisa, por ti, que até vou lutar para que tu possas continuar a viver dessa maneira diferente. Ou seja, quando dentro daqueles que recebem sai o encorajamento para que os outros que venham o façam de uma maneira diferente, eu acho que é muito difícil estar a esperar que a maioria das pessoas que vêm perceba que de facto vem, mas vem para outro mundo. Quer dizer, emigrar é isso, quer dizer, emigrar é mudar, é transformar a sua maneira de estar. Não é transplantar o seu ocidente para o outro, não é? Isso mesmo. Mas, se eu de repente tenho alguém que me abre a porta da casa e diz assim, olha, está aqui uma casa que é igualzinha, por exemplo, imagino que de repente os esquimós decidiam todos vir por aí abaixo e emigrar. E havia alguém que dizia assim, olha, agora vocês têm aqui uns iglus nos parques da minha cidade e vão viver dentro dos iglus nos parques da minha cidade. Quer dizer, e para isso nós aqui já construímos um sistema de frio, disto e daquilo e daquilo outro. Pronto, quer dizer, isto é ridículo, quer dizer, é ridículo porque não é adaptável. Mas, noutras circunstâncias em relação a outro tipo de pessoas, é perfeitamente adaptável. Eu vou viver. É ainda mais grave quando estas comunidades pretendem, e neste caso nem pretendem, exigem, porque numa sociedade onde se transplantam
vivem numa sociedade tolerante, numa sociedade que lhes permite o direito de expressão, a liberdade de expressão e tudo mais, acham-se no direito e acham que lhes assiste esse direito de dizer e de exigir tudo, como é o caso da própria lei, em que querem importar e querem que seja usada em terra alheia a lei da Sharia, por exemplo, que é contrária a toda a essência cultural, política, filosófica. A Europa, João, é aquilo que eu dizia ainda há bocado. Se nós agarrássemos na lei da Sharia e reuníssemos em Atenas os Péricles e os Damocles e esses todos da época, dissessem, meus senhores, isto vai ser a vossa lei, os homens matavam-nos, quer dizer, tiravam-nos a nós, agarravam em eles, diziam ímpios e diziam outras coisas, mas vão-se embora daqui para fora, porque não é isso que nós estamos a construir. O que nós estamos a construir é um princípio que funciona desta determinada maneira. As pessoas podem escolher, as pessoas podem votar, há uns que executam em nome dos outros, enfim, com toda a evolução e a perfeição que foi feita. E isto é a Europa. A Europa é o somatório disto tudo. Se a Europa tem que ter um choque com situações que são exteriores, aqui é que cresce outra vez a oportunidade e a responsabilidade de ajudarmos ou de fazermos com que as pessoas possam ter opinião sobre o assunto, quer dizer, e não só reação em relação ao assunto, quer dizer, portanto, uma das coisas que me faz muita impressão quando ouço em momentos maior crise das políticas europeias de imigração, os líderes europeus dizerem assim, nós estamos a falar com os países de onde eles vêm ou com os países por onde eles passam para arranjar condições para eles ficarem lá. Eu fico a tremer, porque o que é isto de arranjar condições para eles ficarem lá? É o sistema que o Boris Johnson começou a pôr a funcionar, que comprou a um país de África um certo determinado número de passes para exportar para lá pessoas que não queria ter em Inglaterra. É isso, quer dizer, é no fundo, porque é a mesma coisa, dito com palavras mais bonitas. Eu quando vou a um país qualquer e digo, olha, está aqui dinheiro, em troca disto, vocês não deixam essa gente sair daqui porque eles lá fazem-nos muita confusão. Aqui fazem menos confusão porque vocês são mais parecidos com eles. Vocês têm... não, por este caminho, eu acho que só estamos a aumentar a possibilidade de aumentar cada vez mais o número daqueles que querem vir. Porque, primeiro, a coisa proibida é sempre mais apetecida. Quer dizer, isto é limpo. Segundo, eu estou, se calhar, a fazer com que nesses países onde se quer ir ajudar a que se criem condições, ao criar as condições, tenho os que já lá viviam a dizer, mas o que é isto? Então, agora que vieram outros de fora, que são agora imigrantes aqui, esses têm condições que eu nunca tive durante uma data de tempo. O que é isto? Quer dizer, e não vai resolver absolutamente nada. Portanto, como é que nós podemos resolver esta questão que corre o risco, como eu digo, se tornar numa questão um bocado esquizofrénica? Porque nós precisamos, por um lado, da imigração, mas, por outro lado, queremos que seja só da forma que não nos convém. É que sentimos bem com ela enquanto o espaço que vivemos. E isto corre o risco de um dia eu gostar muito da imigração, porque, ai que bom, porque a loja estava aberta porque estava lá um imigrante, e um dia seguinte eu testar porque fui maltratado quando fui à loja. Há aqui também outra perspectiva, que é o bicho-papão na Europa, que é o bicho-papão da extrema-direita e do fascismo e aquelas coisas todas que a esquerda e a extrema-esquerda e mesmo os moderados gostam muito de imediatamente aludir e buscar para responder a esta discussão que estamos a ter. Seguramente muita gente ao ouvir esta conversa vai achar estes são de extrema-direita, estes são fascistas, aquelas coisas que já se conhece, mas esse é um risco.
este assunto, esta imigração descontrolada, porque está descontrolada. Não me venham dizer que não está descontrolada, está descontrolada. E não é só a entrada, é também a própria gestão das comunidades que se vão instalando e da maneira como elas se vão guetizando e como tudo vai acontecendo. Os sinais estão todos aí. Potencia, obviamente, o discurso xenófobo. Obviamente. Ultranacionalista, o que isso quer dizer? Isso é lá mais o quê? Agora, a extrema-direita vai utilizar esta situação como um discurso, uma arma política, mas também a extrema-esquerda vai utilizá-la noutro sentido. Portanto, este é um assunto que, se calhar, para as próximas gerações não se vai esgotar, vai trazer cada vez mais novos desafios e preocupantes e vai obrigar, de certeza, a um endurecimento da posição da europeia ou do Ocidente face a este assunto. Que lhe parece, João? Agora, na reta final da nossa... Na reta final, estamos mesmo na reta final. Eu o que acho é que o João falou ainda há pouco na extrema-direita, na extrema-esquerda, em tudo isso. Mas isso são conceitos europeus. Teoricamente, com algum reflexo em alguns países da América. Mas fora, com algum reflexo, nem sequer é total. Fora disso, são conceitos meramente europeus. O João sabe quantas estruturas de extrema-direita há em África? Não sabe. Nem o João sabe, nem eu sei, nem ninguém sabe. Porque... Não, aqui na Europa. Não, eu sei. O que é que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é voltar sempre à mesma questão, que é: nós não nos podemos deixar agarrar por princípios que não são nossos. E, portanto, temos que ser firmes na defesa daquilo que são os nossos princípios e temos que ser claros, não podemos ser, eu nunca pensei que usasse esta palavra, mas vou usá-la, não podemos ser politicamente colonialistas ao atribuir aos outros as mesmas estruturas com que nós nos organizamos e com que nós pensamos e vemos que o nosso espaço político, social, geográfico tem em termos de tradição cultural e em termos de tradição histórica. Diz o João que não podemos impor? Diz o João que não podemos impor? Não. Nós podemos impor. Não. Nós podemos impor. Agora, o que nós não podemos é impor de um lado e depois, pela porta de trás, dizer: epá, mas eu não quero limpar o chão da minha rua, pá. Portanto, alguém tem que limpar o chão da rua. Claro, João, claro que nós vivemos numa sociedade suficientemente avançada para a resposta ser: pois, o chão da sua rua é limpa por uma máquina. O chão da sua rua é limpa por si, que não deita para o chão aquilo que não deve. Claro, esta é a razão. Ou seja, nós não podemos impor só o que não queremos. Temos que impor também o que queremos. E o que queremos aqui é que há trabalhos que essas pessoas só é que fazem porque ou o valor que eu estou disposto a pagar por ele, ou a forma como ele é feito, não correspondem às promessas que eu, enquanto europeu, já fiz aos meus iguais europeus para eles viverem no tal objetivo que os outros querem atingir. E, portanto, eu acho que não é possível olhar para a questão da imigração externa, e nós aqui, durante a nossa conversa toda, não falámos de uma coisa que eu acho que é muito importante, que é, e tenho a certeza que o João também acha, que é o papel da cultura, e isso em Portugal aplica-se entre Portugal e o Brasil, sobretudo, o papel da cultura na imigração. Quer dizer, mas na verdade, é o que eu estava a dizer ainda há pouco, quer dizer, nós não podemos fechar a porta. Não podemos fechar a porta porque dizemos que fechamos a porta e impomos, mas depois, todos os dias estamos a dizer: ó diabo,
Isto o melhor é deixar a porta entreaberta, não é? Uma espécie daquela coisa da tomada de Lisboa aos Mouros, não é? Do Martim Muniz, quer dizer, que se pôs lá no meio da porta, que era a porta da traição, e ele pôs-se lá no meio da porta e foi por aí que os outros entraram. Portanto, não podemos ter Martins Munizes permanentemente no bom sentido, que para resolver o problema dizem, não, mas a porta pode ficar um bocadinho entreaberta, porque é isso que vai fazer com que ninguém tenha opinião e todos tenham reação. E quando isso acontecer, João, eu acho francamente que a Europa pode estar em perigo. Porque a possibilidade de desatarmos todos à estalada uns com os outros é alguma. Já se está no Reino Unido, aliás, eu acho que isto está em crescendo, mas está cada vez mais a perceber-se que isto está a atingir um crescendo muito complicado e que não se vai resolver de maneira pacífica, nem de maneira fácil, porque não pode. Estamos a falar de uma comunidade imigratória muito volumosa, de grandes dimensões, disseminada por toda a Europa, e não se pode por isso simplesmente dizer vamos deportar tudo. Não, isso é impossível. Além do mais, trata-se também, antes de mais, é como uma marca país, tem que se acreditar, tem que se perceber, não é reagir. João, acho que isso é a chave, é não reagir, é compreender e, antes de mais, ter uma opinião. Isso é assim, intervir, sendo assim, compreendemos, mas é assim, são estas. Não é reagir conforme as coisas vão sucedendo, é complicado, e depois, é ter também, em primeiro lugar, estamos a perceber que este assunto está a atingir contornos complicados, muito contrários à nossa própria maneira de estar e de ser e de como somos, mas também às nossas sociedades. É uma pressão numa sociedade, vamos falar de Portugal, 1 milhão de imigrantes, de repente, num país que tem 10 milhões, estamos a falar de 10% da população. Só nas estruturas da sociedade, isto é uma grande pressão a todos os níveis. E não venham com as histórias que estes senhores sabem, eles contribuem para a segurança social. Mas a sociedade humana de Portugal não é só a sociedade, não é só a segurança social, é tudo. É um conjunto de fatores, não é? Por exemplo, vemos, por exemplo, e vimos uma rua da cidade de Lisboa, de Lisboa do Porto. Agora não estou bem certo. Uma rua foi, pura e simplesmente, o trânsito foi parado porque muçulmanos foram para o meio da rua com os seus tapetes fazer a oração direcionados para Meca. Não. Nem nós, com as manifestações religiosas instituídas com séculos e séculos, nós temos que pedir autorização. As coisas têm que ser organizadas. Quer dizer, isto não é assim. Isso é um ponto fundamental, João. Desde que eles organizem como a nossa sociedade os recebe, uma procissão é uma procissão, acontece a certas horas, passa-se de uma determinada maneira e não é todos os dias, quer dizer, é para isto e para aquilo e para aquilo. Com certeza que para eventos no mesmo género de outras religiões, eles têm todo o direito desde que se organizem e desde que façam isso, de também usarem a rua, quer dizer, qualquer dia estávamos aqui a que as provas de ciclismo também já não podem fechar ruas e outras coisas assim do género. Não, isso são questões que uns podem gostar, os outros podem não gostar, mas que resultam do tal princípio europeu que é nós elegemos pessoas que depois tomam essas decisões por nós e cá estamos outra vez no ciclo seguinte para dizer se eles tomaram bem ou tomaram mal. E eu volto sempre ao princípio da nossa conversa. O ponto essencial é que as pessoas queiram formar uma opinião e não se limitem a ter uma reação apenas porque. E formar uma opinião é uma coisa custosa, João. Não é uma coisa simples. É uma coisa que se faz ao longo da vida, por um lado, e que se faz a alturas da vida com mais profundidade, noutras alturas da vida com menos preocupação. Mas essa eu acho que é a grande luta e confesso que é, para mim, uma das grandes virtudes destas conversas que nós temos é esta, quer dizer, é não deixarmos as pessoas adormecerem, é não deixarmos as pessoas acharem que não têm nada a ver com isto. Olha, são 2 fabianos que estão ali a dizer umas coisas, quer dizer, não. Mais uns.
Não, estes dois Fabianos estão a dizer umas coisas que lhes dizem respeito a elas. Concordam ou não concordam, isso é outra história. Mas isso sabe que eu tornei-me com a vida um linguista de sentimento. Eu, quando estou a dizer as palavras, e porque estudei na minha vida um bocado de grego e de latim, quando estou a dizer as palavras, estou sempre a pensar como é que elas cá chegaram e o que é que elas quereriam dizer em grego ou em latim. E quando eu estava a dizer esta coisa da concorda quer dizer estar junto com o coração, quer dizer, concordar quer dizer isto, quer dizer, eu estou com o teu coração e o teu coração está com o meu, quer dizer, não é só no pensamento, é também na atitude e no sentimento. Isto é que é concordar. E, portanto, a concórdia, no fundo, é o princípio. É o princípio de que eu estou disposto a ceder algumas coisas para tu ficares contente e também tu cederes algumas coisas para eu ficar contente. E é neste contentamento que nós conseguimos avançar um pouco. Agora, as pessoas não se podem esquecer que ser europeu é qualquer coisa, não é apenas não é fácil. Um carinho. Não é fácil, mas também nada do que importa na vida é fácil. E nesta nota, encerramos aqui a grande conversa, encerramos aqui esta segunda parte. A segunda parte, que é o grande tema, e passamos então agora para o último minuto. Muito bem. Chegamos então ao último minuto e neste 7º episódio cabe-me a mim, uma vez mais, uma sugestão. Aqui não se trata bem de uma sugestão, mas de várias sugestões num só. Saiu há pouco tempo a decisão do Ministério da Cultura no acesso gratuito aos Museus Nacionais de Portugal. É uma medida que eu reputo interessante, mas que não deveria ser mas também que deveria ser alargada para os museus privados, porque também existem bastante. Aliás, existe uma associação, inclusivamente, das empresas com museus. E sendo que digamos que injusto, que os privados, não tenham, de algum modo, a possibilidade de poder fazer isto, porque têm consequências negativas nos seus orçamentos, nas suas finanças mensais. Mas, de qualquer modo, é uma boa notícia em que os portugueses, os estrangeiros, etc., têm acesso aos museus de forma gratuita para se embrenharem na história, no conhecimento, desde que os museus façam o seu trabalho sem agenda política, que há alguns que já estão a entrar com algumas destas noções extraordinárias e que são absolutamente importantes. Reputo, por exemplo, que quero, mesmo não seja com acesso gratuito, que quando reabrir as portas, que está neste momento o edifício a ser reabilitado, a sofrer obras que foram atribuídas, verbas importantes pelo Ministério da Cultura para a sua recuperação, que é o Mosteiro dos Jerónimos, que alberga o Museu Nacional de Arqueologia, em que a maior parte do seu acervo não estava exposto por falta de condições, e que eventualmente para 2025, 2026, porque trata-se de um edifício histórico, emblemático, e que muito diz aos portugueses, particularmente aos lisboetas, e que é uma sugestão: vão aos museus, há museus de tudo. Há o da Arte Antiga, há o de Etnologia, há o Popular, que eu não sei se ainda está aberto, há o dos Coches, mas o do Picadeiro e o outro, há o Museu da Presidência, e isto só para falar ali no polo de Belém. De resto, todas as cidades têm os seus museus. O Machado Soares em Coimbra, Soares dos Reis no Porto, enfim, há tantos e tantos. Não deixem de ir aos museus. Vale bem uma não ida à praia, mas sim uma ida ao museu. Esta é a minha sugestão. Eu só junto duas coisas.
As casas-museus, eu durante muitos anos passei por cima das casas-museus. Hoje tenho muita pena das que eventualmente já fecharam e que eu não vi, porque as casas-museus são, em Portugal, uma maneira de mostrar a cultura muito humana, porque são o que nos abre a porta para dentro da vida de alguém que, mais ou menos, teve alguma importância localmente. E há casas-museus, garanto, fantástica. Hoje em dia é o meu primeiro objetivo de visita, são casas-museus. A segunda coisa é que eu já fiz figura de parvo, que cheguei um dia recentemente a um museu e disse, bom dia, então hoje é de Borla, é domingo, etc, e não sei o que, não sei o que mais. As pessoas olharam para mim e eu disse, esqueci-me, tenho que fazer um registro, não é? E as pessoas olharam para mim e depois disseram, sabe, isto é privado. Pois, lá está. Eu aí engoli em seco e paguei, claro, mas engoli em seco. A sociedade civil, a sociedade privada, também merece, no que diz respeito à museologia e à cultura e património, serem também apoiados nestes acessos para estas programações específicas que não podem competir diretamente com o Estado, obviamente. Portanto, assim sendo, com esta nota, despedimos-nos uma vez mais desta grande Pelo menos, João, devem poder escolher se querem ou não querem integrar um programa desses, porque isso é que é verdadeiramente ser europeu, é poder escolher. Exatamente. João, com esta nota, e deixar, aliás, até porque também, até convidar, porque não, essas comunidades que vêm de outros países, a construir os seus próprios museus, as suas próprias casas de cultura. Isto faz toda a diferença, que as deve haver. João, até à próxima conversa. Até à próxima.